A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta para mais uma série de estudos sobre 7 tipos de ovelhas encontradas no rebanho de Israel, baseando-nos em Ezequiel 34:16, que diz: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e as quebrantadas ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Queridos irmãos, nós já estudamos uma série de estudos sobre a ovelha fraca, a ovelha doente, a ovelha machucada, a ovelha desviada, a ovelha perdida. Agora nós iremos estudar sobre a ovelha gorda, ou também chamado de ovelha forte, que o Senhor diz: mas a gorda e a forte destruirei. É sobre esse tipo de ovelha, né? Às vezes a gente diz para alguém: ele é magro de ruindade, mas às vezes o texto está dizendo que a ovelha é gorda de ruindade. A ovelha gorda, ela é gorda realmente de ruindade. Por quê? Porque é uma ovelha orgulhosa. Ela só quer atenção para ela, ela só quer os amigos para ela só quer os elogios para ela. O texto vai dizer que essa ovelha, lá no versículo 18 de Ezequiel 34, versículo 18, vai dizer: acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais os restos dos vossos pastos aos vossos pés? O que é que o texto está dizendo? Que além de as ovelhas gordas comerem os melhores pastos, depois que ela come, ela pisa com os pés para que ninguém coma mais. Por isso que a Bíblia vai dizer: farei distinção entre ovelha gorda e ovelha magra, porque algumas ovelhas estão gordas dentro do pasto do rebanho de Israel e as outras ovelhas estão magras, porque as gordas, após se alimentarem, não deixam que as ovelhas magras se alimentem. E o texto continua: e não vos basta beber a água clara, cristalina, senão que sujais os restos com vossos pés. Então ela come e pisa o pasto, depois ela bebe a água clara, limpinha, e depois ela pisa para que a água se torne lama, para que as outras ovelhas não comam. Aí o versículo 19 vai dizer: e quanto a minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com vossos pés, e beberão o que haveis sujado com vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim diz: eis que eu mesmo, não mandarei ninguém, eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Portanto, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalham para fora. Vê que coisa séria. Então aqui o texto vai nos revelar algumas atitudes das ovelhas gordas. Primeiro, come o melhor pasto e depois pisa para que as outras não comam. Segundo, bebe as águas mais claras e depois suja com os pés para as outras não beberem da água. Terceiro, com o lado e com os ombros dão empurrões nas outras ovelhas, tipo dizendo: esse espaço é meu, ninguém entra, sou eu que mando aqui. É nesse sentido. E quarto lugar, com o chifre machucam as fracas, pisoteiam, dá empurrão, machuca, glória a Deus, até que aquelas ovelhas fraquinhas saem do rebanho, porque as ovelhas gordas acham que o espaço do pasto é dela, e impede que as ovelhas magras se alimentem, impede que as ovelhas magras bebam água, impede que as ovelhas magras se sustentem, tomem espaço, dê-me espaço. E veja, as ovelhas gordas não desejam o crescimento da igreja. Alguém pensa: não,
Não, as ovelhas gordas não desejam o crescimento da igreja. Pelo contrário, opera no sentido de prejudicar o desenvolvimento do rebanho. As ovelhas gordas querem mandar, manipular, se comportam como bodes, lobos rebeldes, desobedientes, traiçoeiros, falam mal dos outros por trás, tiram proveito das mais fracas, usam as mais fracas como mané mulengo, aquele que a gente aperta assim e faz com que o outro quer. São ovelhas como as outras, aparentemente. Quando o pastor não está por perto, ela toma o lugar das outras, reúne-se contra as outras para murmurarem das coisas, para falar mal, fazem fofocas, influencia outras ovelhas a se tornarem como ela, desobedientes. São movidas pelas suas opiniões e não pela palavra do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus o livre. Que Deus nos livre de sermos uma ovelha gorda dentro de um rebanho. Preferimos ser uma ovelha magra, até mesmo uma ovelha fraca, mas nunca ser uma ovelha gorda. Oremos para que Deus nos livre de sermos esse tipo de ovelha. Em nome de Jesus.